Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Abençoe agora com teu Espírito nos dar entendimento, possamos propositalmente nos focar na mensagem de hoje. Eu peço o teu poder para pregar esta noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos então sentar esta noite. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Se há alguma dúvida na questão do gênero, e parece que hoje em dia há muita dúvida e confusão nessa questão, a Bíblia fala no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou um ou outro, não pode ser os dois, tá bom? E não pode ser um terceiro, ou um ou outro. Quem não sabe qual que é, então não é muito complicado decifrar esse enigma. Mas Deus criou, Deus abençoou e Deus comissionou, Deus encarregou, no versículo 8, e Deus os abençoou. Note que abençoou ambos. Ambos o quê? O homem e a mulher que ele havia criado. E os abençoou, e Deus lhes disse, também no plural, ele está falando para o homem e a mulher: multiplicai-vos e frutificai e multiplicai-vos. Mais uma vez, no plural, vos. Deus está falando com ambos, o homem e a mulher, Adão e Eva. No dicionário, a palavra multiplicar tem várias definições. A mais pertinente que se aplica aqui no caso é o seguinte: reproduzir-se de forma extraordinária. A ênfase que eu quero dar nessa questão de multiplicar é multiplicar-se. Você vai multiplicar aquilo que você é, assim como Deus criou o homem à imagem dele. Nós devemos multiplicar o quê? A nós mesmos. Homens, mulheres, a nossa imagem. O principal responsável, notem que a comissão e a bênção foi dado para ambos, mas o principal responsável era e é, de fato, o homem, no caso Adão, mas hoje se aplica a todos os homens. No versículo 26 fala: e disse Deus, façamos o homem. Depois ele fala que os abençoou, multiplicai-vos, lhes abençoou. Mas o versículo 26 começa no singular. Vamos criar o homem. O homem. Aqui não é um homem no sentido a humanidade, o ser humano. Não, aqui é o homem Adão. O homem, não a mulher. Eva, um homem, Adão. A mulher, ela veio subsequentemente, é verdade, mas ela veio para ajudar o homem na sua tarefa, ajudar o homem na sua grande comissão. A gente lê isso no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, onde diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então a mulher foi criada para ele, para Adão, para que ambos pudessem cumprir a tarefa, pudessem cumprir a comissão que Deus deu a eles. Então ambos, o pai e a mãe, o marido e a mulher, Adão e Eva, ambos são responsáveis, ambos são incumbidos, mas o prestador de contas, aquele a quem foi dado a maior responsabilidade, e vai responder por isso, é o pai, é o homem, é o Adão do lar. Mas o que cabe ao homem, ao pai, ao lar, ao Adão do lar? O multiplicar. O multiplicar na criação dos filhos, na educação dos filhos, nessa multiplicação. Eu quero hoje, nesse Dia dos Pais, eu quero notificar e relembrar os pais e também as mães, porque essa tarefa, essa comissão, como nós vimos, é para ambos. Não é alguma coisa que, bom, a minha mulher vai fazer isso. Não. E nem é algo que, bom, está aí para o marido fazer. Não. Ambos.
Eles foram comissionados. Primeiro foi Adão e Eva foi criada, então, para ajudar Adão. Mas a tarefa é uma só. Então, eu quero relembrar a igreja sobre essa grande comissão que nós temos. E o nosso ponto de partida hoje vai ser a imagem do Pai. É justamente esse o tema de hoje, a imagem do Pai. Olha comigo no versículo 26. Ponto de partida vai ser de onde tudo originou. Tudo foi feito, e é o argumento e o raciocínio de hoje. Ponto de partida vai ser a imagem do Pai celestial. A imagem do Pai celestial. E disse Deus, no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Interessante isso. Nossa imagem, nossa semelhança. Os únicos dois seres humanos na história da história, os únicos dois seres humanos em todo o mundo, desde a criação do mundo, os dois únicos homens que não tiveram pai humano foi Adão e mais quem? Jesus. Adão e Jesus são os únicos dois homens que existiram ou vão existir na face da terra que não tiveram um pai humano. Ambos tiveram um pai celestial. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a imagem do Pai celestial. Nós lemos aqui sobre Adão no versículo 26, repetindo, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra imagem, façamos o homem a nossa imagem. Essa palavra imagem, ela é a palavra hebraica tselem. A palavra tselem, ela significa sombra, no sentido de reflexão. Então, não é que o homem é a imagem de Deus, porque o homem não é Deus, ele é a imagem, ele foi criado à sombra. Se você vê uma sombra, você vê apenas o contorno, você não vê detalhes, você não consegue distinguir características. Então, o homem é a imagem de Deus de uma forma distante, como se fosse uma sombra, não é uma imagem nítida e exata, não é uma fotografia, uma fotocópia, é uma imagem, é uma sombra. Existem semelhanças, mas no homem, obviamente, não é Deus. A palavra semelhança, façamos o homem a nossa imagem, sombra, reflexão, conforme a nossa semelhança. A palavra semelhança é a palavra hebraica demuth. A palavra demuth significa modelo, forma ou maneira. Então Adão foi criado na imagem, na semelhança, na forma, na maneira, e nós sabemos que isso se aplica ao fato que Deus é triuno, tanto que ele usa o plural, façamos o homem conforme a nossa imagem, indicando aí que Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem também é um ser triuno, nós temos corpo, alma e espírito. Então, nesse aspecto, nós somos uma sombra de Deus, nós temos essa mesma maneira, essa forma. Claro, de longe, Deus não criou um deusinho em Adão. Adão não era um semideus, um deusinho, longe disso. E nem nós somos e nunca seremos. Os mormons acreditam que todo bom mormon um dia vai ser Deus e que Deus um dia era um mormon. É loucura, eu sei, mas é o que eles creem, fazer o quê? Mas Deus não criou um deusinho, um semideus, Deus criou um homem à imagem e semelhança, na sombra e maneira. O outro ser humano que não tem pai humano é Jesus. Colossenses 1,15, falando sobre Jesus, diz, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aqui Jesus é dito como sendo a imagem do Deus invisível. Porque ninguém vê Deus, mas houve uma época em que na terra os homens podiam ver Jesus. Nós não podemos, ele não está mais na terra, mas nos 30 e poucos anos que ele esteve na terra, os homens da terra podiam ver, enxergar o Deus invisível na pessoa de Jesus, que aqui é descrito como a imagem do Deus invisível. Essa palavra imagem é a palavra grega, e é interessante essas palavras aqui, que você vai ver isso agora. A palavra imagem é a palavra grega eikon, de onde nós tiramos ícone.
em português. A palavra eikon, ela é derivada da palavra grega eiko. A palavra eiko, de onde vem eikon, que é um ícone, significa uma estátua, uma semelhança. Então veja bem, Adão foi uma sombra, uma forma de Deus, mas Jesus, ele é o ícone. Ícone é algo gráfico. Ícone vem de eiko, que significa estátua. Uma estátua não é a mesma coisa, mas você distingue. Você pode ver, essa aqui é a estátua do fulano. Essa aqui é a estátua, se você for lá na orla, ali no Jaraguá, você vai ver ali na Praça Deodoro, você vai ver que tem uma estátua lá do Marechal Deodoro. Eu duvido muito que aquilo tem muita semelhança com o Marechal Deodoro. Tá? Porque ele está muito baixinho, tá meio desproporcional, mas você percebe, não é um vulto, não é uma sombra. Você dá para ver, você vê o uniforme, ele está com chapéu, está com espada, você pode ver que ele tem medalha, ele tem uma barba. Ou seja, é mais claro. Cristo, ele é o ícone, o eikon. Ele foi criado também à imagem. Quando fala que ele foi criado, nós temos que entender que é criado no sentido que ele se tornou homem, que o verbo se fez carne. Que na realidade Cristo sempre existiu. Cristo apareceu no Velho Testamento, Cristo apareceu para Abraão, ele era o príncipe de Melquisedeque, ele apareceu para Josué, o capitão do exército de Deus, ele apareceu para muitos outros personagens, ele apareceu, Cristo, mas ele só nasceu no novo. Ele sempre existiu, gente. Cristo estava na criação. Então, quando fala que ele é o primogênito da criação, no sentido, quando ele entrou no tempo, no cronos humano, entrou, tomou forma de homem, o verbo se fez carne, é nesse sentido, mas a pessoa de Cristo sempre existiu. Em Hebreus capítulo 1 e versículo 1, mais uma vez falando sobre Jesus, o versículo 1 de Hebreus 1 fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Cristo. Aí continua. Então, está continuando falando sobre o Filho, sobre Jesus. A quem? A Cristo. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem. A gente leu agora há pouco que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Aquela imagem, como já vimos, é a palavra eikon, que é ícone, que vem de eiko, que é estátua. Essa expressa imagem não é aquela palavra. Essa expressão expressa imagem é uma outra palavra. Não é eikon, não é ícone, é outra palavra. Mas fala aqui que ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Que pessoa? Deus. Cristo é a expressa imagem de Deus Pai. Essa palavra, antes de eu falar sobre expressa imagem, note primeiro o qual sendo o resplendor da sua glória. Resplendor é diferente de esplendor. Em que sentido? Esplendor é um brilho, é emissão de luz. Resplendor é diferente porque é uma repetição ou um reflexo do esplendor. Esplendor e resplendor. Deus, Pai, ele é o esplendor da sua própria glória. Cristo é o resplendor. Ele reflete a mesma glória do Pai. Ele resplandece. Aí fala que ele é a expressa imagem. Em português está expressa imagem. Mas é uma palavra só em grego. Essa única palavra em grego que é traduzida como expressa imagem é a palavra grega caráter. Caráter, pessoal, é bem parecido com caráter. Pois é exatamente de caráter que nós tiramos em português e em muitas outras línguas também, caráter. Quando fala que o Filho, que Cristo é a expressa imagem, está dizendo que Cristo resplandece o caráter de Deus. Tudo que Deus é, Cristo é. Todos os atributos que competem a Deus Pai,
competem também a Deus Filho, porque ele foi criado à imagem expressa, o resplendor da glória. Ele é o ícone, a imagem do Deus Pai. Adão é a sombra e modelo do Pai Celestial. Jesus, ele reflete a glória e o caráter do Pai Celestial. A imagem do Pai é refletida em Adão e em maneira mais completa e perfeita é refletida também em Cristo. Mas notem, os únicos dois humanos que não tiveram pai humano, ambos refletem a imagem do Pai, que no caso deles era o Pai Celestial. Eu sei que nós temos em Deus Pai um Pai Celestial, eu entendo, mas ele não é literalmente, ele não é biologicamente, ele não é tecnicamente o nosso Pai. Espiritualmente, ele o é por adoção. Mas Adão e Cristo, Deus Pai literalmente era o Pai biológico, real, de fato. E ambos os filhos, Adão e Cristo, eles refletem a imagem do Pai Celestial. Ambos. Lá em 1 Coríntios 15, no versículo 45, nós lemos assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão é Cristo. O último Adão em espírito vivificante. Mas não o primeiro, o espiritual, senão o natural. Pois o espiritual, depois do espiritual, o primeiro homem, Adão, é da terra e terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, mais uma vez, mostrando aqui o paralelo entre o primeiro Adão e o último Adão, entre o Adão terreno e o segundo Adão, o segundo homem que é Cristo, que é celestial, mas ambos refletem a imagem dos seus pais, do Pai Celestial. Nesse nosso raciocínio sobre a imagem do Pai, nós começamos com a imagem do Pai Celestial, mas também nós temos a imagem do Pai terrestrial, ou Pai terrestre deste mundo. Olhe comigo no versículo, capítulo 5 de Gênesis 3. Gênesis 5, versículo 3, diz assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Você percebeu aqui o uso das palavras? Adão viveu 130 anos e gerou um filho, como? A sua semelhança, conforme a sua imagem. Em português e em hebraico são as exatas mesmas palavras. Semelhança é demuth e imagem é tselem. Do mesmo jeito que Deus criou Adão à imagem e semelhança de Deus, Adão, quando gerou um filho conforme o quê? A imagem e a semelhança dele. Porque agora ele, Adão, era o pai. Ele era o pai terrestre, como nós lemos agora há pouco em Coríntios. O primeiro Adão é terrestre. E agora ele, como um pai terrestre, gerou um filho que é a imagem e a semelhança dele, que é o pai que o gerou. Sete, ele significa, e nomes na Bíblia são muito significantes. É importante estudar o que eles significam, são muito relevantes. Mas a palavra sete em hebraico significa substituto. Substituto. Em português, substituto significa colocar no lugar de. Se colocar no lugar de alguma coisa ou alguma pessoa. Em primeira análise, esse substituto, ou seja, Sete, ele veio substituir Abel. Lembrando que aqui fala sobre o nascimento, a geração de Sete. Mas nós sabemos que Sete foi o primeiro filho de Adão? Não. Ele teve quem? Abel. Ele teve quem também? Caim.
Mas aqui está falando que ele gerou um filho chamado Sete. Então, em primeira análise, entende-se que ele substituiu Abel, que foi morto. Que ele substituiu Caim, que não foi morto, mas foi expulso. Mas vai muito mais além. Vai muito mais além o fato que Sete nasceu para substituir Caim e Abel. Vai além disso. Adão não tinha mais quem o substituísse, quem tomasse o seu lugar. Não havia mais um substituto para Adão. Adão não seria substituído. Porque sabemos que Abel morreu pela mão de Caim. E nós sabemos que Caim foi expulso daquela região, foi expulso da presença do Senhor, foi expulso daquela terra. Em Gênesis 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Nem Abel, nem Caim iriam substituir Adão. Ele estava sem substituto. Ninguém ia tomar o lugar dele. Então, ele gerou Sete e falou, esse vai ser o substituto, sim, de Caim e Abel, mas ele vai ser o meu substituto, o meu primogênito. E na realidade, se você olhar em Gênesis 5, a gente leu o versículo 3, eu quero que você olhe o versículo 1 de Gênesis 5. E este é o livro das gerações de Adão. Aqui vai contar sobre as gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Peraí. Nem menciona Abel, e nem menciona Caim. Você viu o versículo 1? Esta é a geração, essa é a genealogia de Adão. Não fala sobre Caim, não fala sobre Abel. Por quê? Abel morreu e Caim foi expulso da terra. A genealogia de Adão começa com Sete, o substituto, aquele que tomaria não só o lugar dos seus irmãos, que foram, um foi morto e outro foi expulso, mas ia tomar o lugar do próprio Adão. E ele foi criado à imagem e semelhança dele. Filhos, filhas, tomarão o nosso lugar. Filhos e filhas vão nos substituir. Tomar o nosso lugar. Eu quero perguntar hoje, o que estamos deixando em nosso lugar? Fará o mundo um lugar melhor? Ou fará o mundo um lugar pior? O que nós estamos deixando como nosso substituto? Como nosso Sete aqui na terra? O que estamos deixando conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Porque a nossa imagem, a nossa semelhança refletirá nos nossos filhos. E eu não estou falando apenas na semelhança genética. Você pode ver, por exemplo, a Michele, a Gabriela, que em breve estará conosco, daqui a algumas semanas. São duas criaturas lindas de morrer, obviamente refletem a minha lindura. Ou talvez a irmã Simone, né? Mas, então entenda, gente, o que nós estamos deixando em nosso lugar? Eu não falo apenas geneticamente falando, material genético, não é isso. Mas em termos de imagem expressa. Cristo é a imagem expressa. E imagem expressa é o quê? Caráter. Qual o caráter que nós estamos deixando? Qual o caráter que nós estamos imprimindo, refletindo dos nossos filhos? Qual a imagem expressa? Qual o ícone? Qual a semelhança que nós estamos imprimindo em nossos filhos e filhas que vão tomar o nosso lugar, nos substituir? Temos que ter cuidado com aquilo que nós refletimos. Cuidado com aquilo que nós criamos conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Olhe comigo para João 14, versículo 7. João 14 e versículo 7.
se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Isso aqui é Jesus falando com Tomé. E Jesus falou para Tomé o seguinte, ó, se você me conhecer a mim, você conhece o Pai. Aí ele fala, se você me conhece, você já tem o visto. Note como Cristo é uma reflexão, é a imagem expressa, repassada aqui na terra. A imagem do Pai Celestial, a imagem do Pai Terrestre, e essa imagem, ela é repassada. Jesus falou, você me conhece? Você conhece o Pai. Você nunca viu o Pai, mas se você me conhece, você já o tem visto. Será que pode conhecer o Pai pelo Filho? Nem sempre, mas é muito, muito mais provável que sim. Não quero pintar todo mundo com o mesmo pincel, que existe a diferença, às vezes é o contrário. Você nem parece que é o meu filho, para o bem ou para o mal. Mas de modo geral, a imagem, a semelhança, a expressa imagem, o caráter, muitas vezes é repassado. E não é geneticamente, muitas vezes. É pela forma com que foi feito essa impressão. Jesus, ele reflete a imagem expressa, o caráter do Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Jesus falou, desde já, você já conhece. Você já me conhece, você já conhece o Pai. Conhecer Cristo é conhecer o Pai. Podemos conhecer o Pai por conhecer a Cristo. Em João 10:30, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jamais poderemos dizer o mesmo. É verdade. Nunca poderemos dizer eu e o Pai somos um. Cristo pôde porque ele de fato era. Mas isso não quer dizer que nós não deveríamos tentar ser. Nós não deveríamos deixar de tentar refletir a imagem expressa, o caráter de Deus Pai em nossas vidas. Preste bem atenção. A reflexão do caráter de Deus em nossas vidas, mais do que para brilhar nossa luz no mundo tenebroso, mais do que dar testemunha do amor e a graça de Deus para esse mundo carente, mas é refletir a imagem expressa, refletir o caráter de Deus em nossas vidas, em nossos filhos. É a gente resplandecer, é a gente repassar, é a gente rebrilhar, é a gente mostrar, viver de forma prática e real e sincera e franca para os nossos filhos a expressa imagem, o caráter de Deus em nossas vidas. Isso vai imprimir no caráter dos nossos filhos o caráter de Deus. Qual a imagem de Deus que nossos filhos, nossas filhas terão? Como os nossos filhos enxergarão a Deus? Como os nossos filhos conhecerão, entenderão o caráter de Deus? Qual a imagem do Pai que eles terão? Será que eles terão a imagem de Deus como sendo um ser distante, um ser cruel, um ser hipócrita, um ser interesseiro? Porque muita gente enxerga Deus assim. Muitas pessoas enxergam Deus como ser interesseiro. Deus quer me usar, Deus quer isso de mim, Deus quer aquilo. Sabe por quê? Porque essa é a imagem que é refletida para eles, ou pelos pais, ou talvez por algum líder religioso.
Um pastor, quando fica atrás de um púlpito, um pastor, quando ministra e pastoreia uma igreja, ele não é Deus, mas ele deve refletir a imagem expressa. Ele deve refletir no possível o caráter de Deus. E quando um pastor só quer usar o povo de Deus, oferta mais oferta, e faz isso e faz aquilo, vem, eu. O que as ovelhas vão achar? Deus é assim. Você é um pai cruel, frio, distante. Pois bem, pessoas têm imagem que Deus é um Deus distante, desinteressado, está lá longe, não está nem comigo. Por quê? Deus não é assim. Vai depender da imagem que eles criaram no coração do caráter de Deus. Que em grande parte vai ser refletida ou não por nós, os pais. Com ênfase especial ao Adão do lar. Mas cabe também a mulher como ajudadora. Ou será que vão enxergar Deus como Ele realmente é? Como sendo amoroso, generoso, misericordioso, carinhoso, acolhedor, honesto, verdadeiro, sincero. Deus é assim. E como que os nossos filhos, como que nós vamos gerar a nossa imagem, e como nós vamos gerar um filho, a nossa semelhança, se nós não somos estas coisas? Então nós precisamos refletir o caráter, a imagem expressa de Deus, para que os nossos filhos possam ter impressos, demonstrados, ensinados, iluminados, através do nosso resplendor do caráter de Deus. É isso que vai fazer que as pessoas, os nossos filhos, as futuras gerações enxerguem Deus como Ele é, na sua glória, na sua graça, na sua misericórdia, na sua verdade. E muitas vezes o oposto ocorre justamente pela negligência desse resplendor por parte dos pais, o ênfase especial no Adão. Bananeira da banana. Abacateira da abacate. Mangueira da manga. Vocês já entenderam onde que eu estou chegando com isso. Eu sei porque lá na Grota Santa tem tudo isso. E eu nunca peguei banana da mangueira, nunca peguei coco da bananeira, nunca peguei... Nós vamos passar nossa imagem e semelhança daquilo que nós somos. Não queira você produzir manga sendo você uma banana. Com todo respeito, as bananas. Não queira você produzir coco sendo você um peripitanga. Nós precisamos ser a expressa imagem de Deus. Nós temos que ter o caráter, temos que refletir o caráter de Deus. Nós não somos deuses, não vamos ser Deus, não vamos ser pequenos deuses, não vamos nem chegar perto, mas a verdade é que nós devemos brilhar. Jesus falou o quê? Que a sua luz brilhe. Para que os homens vejam e glorifiquem quem? Vosso Pai. Aí de novo, vosso Pai que estás no céu. Mas mais do que os homens e o mundo vendo, o seu filho, a sua filha estão vendo. E sempre que desviamos do caráter, da expressa imagem de Deus, nós estamos imprimindo, estamos repassando, estamos recriando aquela imagem. Aquela semelhança, não de Deus, a não ser que nós refletimos primeiro a imagem e a semelhança de Deus. Nós vamos frutificar e multiplicar a imagem que nós projetamos aos nossos filhos. E você projeta, não projeta. Pastor, eu não projeto porque eu não faço nada. Está projetando alguém que não faz nada. Distante, desinteressado, preguiçoso. Você não faz nada, então. Todo mundo projeta alguma coisa. Você não tem escolha se vai ou não projetar. Projeta. Agora, o que você está projetando? Isso, claro, enquanto eles estão debaixo do nosso teto, debaixo da nossa influência, debaixo da nossa autoridade.
Uma vez que eles não estão mais debaixo da nossa influência, autoridade, o teto, sua missão, eu não vou dizer que está cumprida, a sua missão acabou. Você não tem mais autoridade sobre eles. Quando alguém casa ou sai, o filho sábio vai sempre fazer referência ao pai e à mãe, porque a Bíblia fala sobre isso. Vai buscar a opinião do pai, a opinião da mãe. Não é que o pai e a mãe mandam na vida dela, mas tem que buscar uma referência, um conselho. É bíblico. Mas, uma vez que saiu do lar, a missão como pai, hoje é dia dos pais, a sua missão como pai, ela encerrou. Agora toma outra forma. Você agora é um papel auxiliar. E o filho, a filha sábia, vai aproveitar esse auxílio, essa ajuda, esse apoio. Mas a minha autoridade acabou. Eu não tenho autoridade sobre a minha filha Michele ou minha filha Gabriela. Eu não tenho autoridade. Eu posso ajudar, auxiliar, mas autoridade não. Mas também eu não vou responder pela vida dela ou a família dela. Ou delas, eu devo dizer. Depois que saem de casa, eles vão dar rumo e tomar as decisões. E aí esse mesmo processo se repete. Começa de novo. Agora aquele Adão e Eva vão agora gerar a imagem e a semelhança. O que está ocorrendo no mundo hoje é que essa imagem ela é sempre replicada. Olhe comigo, 1 Timóteo capítulo 4. Estamos vendo aqui sobre a imagem do Pai. A imagem do Pai Celestial, a imagem do Pai Terrestre. Essa imagem ela é repassada aqui na Terra, e essa imagem repassada aqui na Terra, ela é replicada. Ela é repassada e replicada. Olhe 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, estamos vivendo os últimos tempos, tá? Se você não sabia, esteja sabendo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias concupiscências. O mundo hoje vive. O que o mundo hoje está passando, está vivendo, é o resultado destes rumos e decisões, ou seja, a replicação, não da imagem e semelhança de Deus. Gente, hoje o mundo, cada vez mais, está rejeitando e odiando Deus com afinco e um entusiasmo medonho. Se está na Bíblia, eu sou contra. Não pensam, não raciocinam, não querem saber. Se é de Deus, eu não quero saber. Se está na Bíblia, eu sou contra. Está simples assim. A Bíblia fala o quê? Fala A, eu quero B. A Bíblia fala esquerda, eu quero direita. A Bíblia fala para cima, eu quero para baixo. A Bíblia fala azul, eu quero verde. Assim a coisa, é tão simples. Se está na Bíblia, eu sou contra. Se fala que é certo, eu digo que é errado. Se fala que é errado, eu digo que é certo. Está tão simples assim hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas não conhecem, não foi impregnado, imprimido, repassado para eles, e eles estão replicando o erro, replicando a direção errada. Note que essa repassagem, essa replicação, não parte do mundo. Não é o mundo que é responsável por isso. Olha o versículo 1 de 1 Timóteo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Preste bem atenção. Aqui está falando de pessoas que eram da fé, que apostataram. Você não pode apostatar quer dizer deixar. Você não pode deixar um local onde você nunca esteve. Nós vamos, logo mais, quando acabar o culto, nós vamos deixar a igreja. Por quê? Porque estava no culto. Agora, quem não veio para o culto hoje, não vai deixar a igreja hoje. Por quê? Porque não está aqui. Isso aqui é fruto, é feito de pessoas da fé. Isso não parte do mundo. Isso parte da igreja. É a igreja que está vomitando
essas coisas. É a igreja que está produzindo essas coisas. É a igreja que está replicando essa imagem pervertida, errada do caráter de Deus. Não é o mundo, é a igreja. E por igreja eu não me refiro a essa igreja. São igrejas, são pessoas da fé que estão criando, trazendo essa corrupção. O texto fala, apostatarão. Estavam, mas não estão mais. Não é que perderam a salvação, mas eles não seguem mais a fé. Deixaram a fé de lado, as doutrinas, os princípios. Deixaram, eles não querem mais isso. Estão indo no caminho do mundo, devagar, mas estão indo. E como o mundo sempre vai estar mais adiante no mundo, porque o mundo é o mundo, essa turminha da apostatasia vai sempre te achar mais espiritual que o mundo. Por quê? Porque sempre o mundo vai estar mais mundo do que eles. Mas isso aqui é fruto dos que apostataram da fé. E é um resultado acumulativo de geração de crentes que deixam a peteca cair. Deixam um bastão, até a corrida das Olimpíadas aí, até a corrida do relay dos tantos metros, que um passa o bastão para o outro. Pois é, isso aqui é resultado de uma geração deixando o bastão cair, deixando a peteca cair. Nada de novo, a Bíblia fala sobre isso. Não é novidade, nós fomos avisados. Mesmo livro, mesmo autor e destinatário, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, ou seja, não tem controle, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, aparência, mas negando a sua eficácia. Deste, afasta-te. Lembra que eu falei que são pessoas que saíram, que apostataram, eles têm o quê? A aparência. Eficácia quer dizer poder. Tem aparência, mas não tem poder nenhum. Não tem efetivo nenhum. Não faz nada, porque é só aparência. É como eu trazer para você, não um prato de comida, mas uma foto. Em alta definição, papel brilhoso, em 3D. Tem aparência, mas não vai encher seu bucho. Não tem eficácia. Então, essa turminha da apostasia é isso. Eles têm aparência, mas não têm eficácia nenhuma. Porque não conseguem reverter esse quadro que eu acabei de ler. Por quê? Porque não estão refletindo, resplandecendo a imagem, a semelhança, o ícone, o caráter de Deus em suas vidas. E de geração a geração a geração, a peteca vai caindo. E não é de uma para outra, é acumulativo. Gente, a Inglaterra, 120 anos atrás, era o berço do Evangelho. Era do grande Spurgeon e do Taylor e Carey e outros grandes nomes que levaram o Evangelho para o mundo. Hoje a Inglaterra está morta espiritualmente. Onde eu morava, eu vi um vídeo outro dia no YouTube, um pastor estava pregando uma praça pública, dizendo que homem é homem, mulher é mulher. Ele foi preso. Porque alguém ficou ofendido, chamaram a polícia, algemaram e levaram ele para longe. Hoje a Inglaterra não é nada do que era 120 anos atrás. Não só espiritualmente, mas a nação, o Império Britânico, que ia de ponta a ponta, o sol nunca se punha. Hoje não está nada. É uma sombra do que era. Os Estados Unidos está indo no mesmo caminho. 19 anos atrás, eu e minha família passamos 2 anos morando nos Estados Unidos e viajamos literalmente de ponta a ponta. Eu preguei em praticamente todos os estados dos Estados Unidos. Alguns poucos, Dakota do Norte, Novo México e alguns outros. A maioria dos estados nós passamos por lá. Pregamos. E eu pregava o que eu acabei de falar aqui sobre a Inglaterra. A Inglaterra era um grande país, usado por Deus. Mas de geração em geração, a peteca foi caindo. E hoje a Inglaterra é um deserto espiritual. Já era quando eu morava lá 20 anos atrás. Hoje, então, Estados Unidos está indo no mesmo caminho.
Por quê? Pelo mesmo motivo. A imagem do Pai. Nós estamos refletindo a imagem do Pai? Eu não fui criado por Deus. Deus não é o meu pai biológico. E nem é o seu pai biológico. Mas nós podemos resplandecer o caráter, a imagem expressa. Nós podemos ser ícones, representações. E o ícone tem uma característica. Você fala em ícone, quem entende aqui de arte gráfica ou comunicação sabe, o ícone é algo simples, gráfico, que você enxerga e você já associa. Você já associa. Como usar o computador. Tem o ícone de uma impressora. Se eu apertar aqui, o que vai acontecer? Ícones, eles sintetizam algo que é fácil de entender ao você bater o olho. Devemos ser esses ícones. Alguém olha para a gente e fala, ali tem alguém de Deus. Ali eu estou vendo a luz brilhar. Ali eu estou vendo o caráter de Deus. Ali eu estou vendo sinceridade, ali eu estou vendo amor, misericórdia, ali eu estou vendo graça, ali eu estou vendo verdade, ali eu estou vendo amor, ali eu estou vendo os atributos, a imagem expressa o caráter de Deus. Primeiramente começa no lar. Você pode ser falso com todo mundo na rua, no trabalho, na faculdade, mas dentro de casa, nós somos quem nós realmente somos. E os nossos filhos sabem quem nós realmente somos. Vocês podem enganar o pastor, a polícia, vocês podem enganar o seu patrão, o seu colega, o seu José da padaria, o seu Manuel da quitanda, você pode enganar quem for, mas em casa, o seu cônjuge e os seus filhos sabem quem você é. Ele vê se você dobra o joelho em oração. Ele sabe quando a coisa aperta, se você corre para a oração, ou se você corre para o mundo. Eles estão vendo eles estão enxergando você. E a mim. Eles estão lá, estão convivendo, estão vendo vocês, como você reage, como você age, como você decide, aonde você vai no dia do culto. Ele vê ou não você de Bíblia aberta, lendo, orando. Eles estão vendo isso. Você é um ícone do quê? Papai vai para a igreja, mas em casa... Mamãe vai para a igreja, mas em casa... Nós somos ícones. Agora, do quê? Devemos ser ícones da imagem do Pai. Da imagem do Pai. Projetar a imagem errada do Pai contribui para isso aqui. Não é a causa única, mas contribui. A nossa imagem será refletida em nossos filhos e replicada pelos nossos filhos. Só para reforçar, a imagem que o seu filho vai ter de Deus vai ser exatamente aquilo que o seu filho vê em você. Muito cuidado com o que refletimos. Estamos forjando uma imagem, uma semelhança, um ícone, que pode construir ou destruir, que pode levar a esses finais tristes que lemos aqui em 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 3. A comissão é clara, já terminando. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Não adianta nada depois querer passar o rojão. O que foi exatamente o que Adão e Eva fizeram. Em Gênesis 3:12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore. E comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Adiantou alguma coisa? Não, foi expulso os dois do mesmo jeito. Sabe o que é, pastor? Que a mulher que você me deu, sabe? Essa mulher aqui. Não, sabe o que é, pastor? Porque o marido que você me deu, sabe? Não, é porque o diabo, a serpente. Não vai ter para onde correr. A comissão é essa. Nós vamos prestar contas
com ênfase especial ao Pai. Nós vamos responder pela essa imagem que refletimos, tanto no céu como na terra.